Então, bom dia para vocês novamente. Bom dia. E aí, na outra aula, né, anterior, a gente começou a falar um pouquinho sobre... Eu falei, né, assim, vocês não conseguiram entrar, porque ainda estava essa questão de resolver o CIA e tudo mais, né, mas acho que a Irlanda, não sei se entrou na outra aula. E aí a gente falou sobre avaliação, né, de maneira geral, para traumato, então a importância de avaliar. E aí eu citei alguns testes funcionais que seria importante se acrescentar no processo avaliativo e não ficar preso aos testes de ortopedia, porque a gente precisa extrair o máximo de informação possível desse paciente, pensando no tratamento e que ele tenha a melhora mais rápida possível. Claro que, pensando num pós-operatório, vai ser diferente de uma pessoa que tem só uma dor comum. E aí, hoje eu pensei... conseguiu, né, Ilka? Bom dia. Bom dia. E aí, como eu estava falando para as meninas, na aula anterior, a gente ficou falando sobre avaliação, não foi isso, Ilka? E falei para tu, né, de testes funcionais, essas coisas. Aí hoje eu quis trazer um assunto, tanto trazendo já um tipo de região específica, então vou falar um pouquinho sobre joelho hoje, e já trazendo a questão de tratamento, intervenção, né, de traumático. Como vocês já estão em fim de curso, eu vou tentar dinamizar mais a disciplina de traumático do que ficar uma coisa só introdutória. E aí eu acredito que, como começou depois também, e aí eu vou precisar dinamizar mais para vocês aproveitarem o máximo possível da disciplina, certo? E aí, por isso que eu já quis trazer um tema hoje, assim, relacionado a tratamento de dor patelo-femoral. Vocês provavelmente na clínica escola, não sei se chegaram a pegar, mas deve ter pego algum paciente com dor ou problema de joelho. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E aí, vamos lá. Então, a dor patelo-femoral, ela é uma dor que é caracterizada com uma dor que aparece na região anterior do joelho. Então, o paciente aponta a parte anterior do joelho. Ela é de início insidioso, ou seja, começa de pouquinho e vai aumentando. Mais comum também na face lateral da patela. E pode ser peripatelar, ou seja, a dor que relata ao redor da patela, ou retropatelar, a sensação por trás da patela, também é comum. Reproduzir em atividades como correr, subir e descer escadas, caminhar em uma superfície inclinada, saltar, agachar, ficar sentado por um tempo prolongado. Então, você acha que, para a gente testar, já que a gente falou da avaliação na aula anterior, né, iniciou a falar da avaliação, se esses posicionamentos aí que a gente citou agora são os que reproduzem a dor ou pode exacerbar a dor, que tipo de teste ou de movimento você acha que a gente tem que fazer para verificar se ele tem ou não a dor patelo-femoral? Agachar? Exatamente, não só o agachar, pedir para o paciente fazer essas funções aí que ele não consegue, ou talvez que faça com dor. Pode ser o agachar, mas depois dizer, quando eu faço um movimento da corrida, dói, se for um corredor que você atende. Quando eu estou subindo e descendo, algum som travou aí agora. Ou quando eu subo e desço escada, aí aumenta a minha dor, e aí eu vou testar aquele movimento que ele reclama mais. Agachamento, você vai ver no texto que é um dos que mais causa alteração. A dor é autolimitante, frequentemente persistente, pode durar anos, com picos de melhora e piora. Então, é um paciente que vai para físio, aí melhora, aí volta, aí vai, fica nessa oscilação. E aí também pode ocorrer diminuição em atividades esportivas, recreacionais e laborais, e afetar o dia a dia desse indivíduo de fato. Também encontramos sinais de crepitação no joelho, sensibilidade à palpação, edema e instabilidade patelo-femoral. A etiologia, ou seja, o surgimento dessa dor patelo-femoral, ela é controversa ou tem diversos fatores, na verdade. Então, pode ter fatores locais, como alterações do próprio joelho, alterações do contato da patela com o fêmur, e também pode ter alterações proximais, como região de quadril, então disfunções de quadril podem influenciar o joelho, disfunções de tronco, ou mais embaixo, né, mais distal, como tornozelo e pé. Então, são regiões assim, se você tem um paciente com problema de joelho, é muito importante que você também avalie tornozelo e pé e quadril, pelo menos. Certo? Que podem estar influenciando aí nesse movimento. Então, quando a gente pensa em membro inferior, pensa na cintura
pélvica e toda a sua relação da estrutura pélvica com a parte do membro inferior propriamente dito. Isso serve para sustentação de peso do corpo, né, a carga do tronco, locomoção, né, porque os ilíacos vão se movimentar juntamente com o sacro para permitir esse movimento do membro inferior, e também para manutenção do equilíbrio. E aí eu tenho essa interconexão do tronco através dos ilíacos para o membro inferior. E aí, quando eu penso na pelve, essa pelve vai acontecer movimentos tanto de um ilíaco só, quanto do outro ilíaco, quanto do próprio sacro. Os três se movem independentes e ao mesmo tempo em conjunto. E aí eu vou ter conexões posteriormente através da articulação sacro-ilíaca e anteriormente através da articulação, né, da sínfise pública entre os ilíacos. Essa região da pelve ela serve para fixação de músculos, mais de 36 músculos se fixam aí, da locomoção, né, que tem relação com o movimento, né, de locomoção, e da postura, e também contém aqui internamente e protege as vísceras pélvicas e abdominopélvicas. Além da musculatura do períneo, né, vocês pagaram aí na atenção na saúde do homem e da mulher. As pelves, masculina e feminina, também podem variar no seu formato, tamanho, posicionamento, isso interferindo diretamente no posicionamento do fêmur, vamos falar disso mais para frente. E, consequentemente, vai mexer com o joelho. Também tem diversos ligamentos aí, tanto ligamentos que conectam lombar com ilíaco, então o ligamento sai da lombar para o ilíaco, ligamentos entre o ilíaco e o sacro, e ligamentos entre o ilíaco e o fêmur. Então, é totalmente ligamentar para sustentar e proteger e limitar ou permitir alguns movimentos. Também tem uma diferença no formato da pelve, essa aqui é a foto, entre o ilíaco e o sacro. E didaticamente a gente separa, didaticamente só, porque é um osso só, em ilho, isquio e pubis. Mas é tudo uma coisa só. O acetábulo vai ser a região que vai conectar com a cabeça do fêmur. E aí eu tenho diversas articulações, que é onde a gente vai se deter mais hoje, né? Que é o nosso foco, o joelho. Mas tem desde articulações do quadril, joelho, tornozelo e pé. A primeira delas, a sacroiliaca. Se eu tenho algum tipo de bloqueio, pode influenciar a movimentação do quadril. E você viu lá que o quadril é um fator que pode influenciar a dor de joelho. Essa articulação é do tipo plana, permite deslizamentos e movimentos interdependentes de cada osso, como a gente falou. Tem ligamentos entre eles, ligamento, por exemplo, sacroiliaco anterior, ligamento sacroespinhal, que sai da espinha lá do ilíaco e vai, espinha isquiática, e vai até o sacro, ligamento sacrotuberal, que vai da tuberosidade isquiática, do túbero isquiático até o sacro. Ligamentos ilio-lombar, que sai do ilíaco e se conecta com a lombar. Ligamento sacroespinhal, sacrotuberal e sacroilíaco posterior. Então, tem diversos ligamentos aí. Internamente, também tem o ligamento interósseo, sacroilíaco interósseo. E na parte anterior, tem a sínfise púbica, né? Tem um disquinho lá, cartilagem, que pode inflamar, né? Pode gerar os quadros de pubalgia ou pubeite. E outros ligamentos, como o ligamento inguinal, que vai passar diversas estruturas por entre esse ligamento aqui, importantes para a região inguinal. E o canal obturatório, onde vou ter a membrana obturatória, também estruturas passando por ali, vasculonervosas. Também tenho conexão do sacro com o cóccix, porque se não tivesse esses ligamentos todos, os ossos seriam totalmente soltos. E aí eu tenho o ligamento sacrococcígeo posterior e o anterior, sacrococcígeo anterior, conecta isso. O sacro também pode gerar queixas nessa região de quadril, quando você tem traumas, né? Queda de bumbum no chão, que aí machuca o cóccix ou fratura, eu também posso ter queixas de dor nessa região da lombar, né? A articulação da coxa femoral, ela vai conectar o ilíaco com o fêmur, ela permite 3 graus de movimento, então permite flexão, extensão, abdução, adução, ok? E circundução. E aí, se eu tenho alteração de posicionamento do ilíaco, isso mexe com o posicionamento da coxa femoral, consequentemente mexendo com o posicionamento do joelho, tornando ele mais valgo ou mais varo. Aqui é o ligamento que conecta
o fêmur, ligamento da cabeça do fêmur com o acetábulo. Esse ligamento também tem função de nutrir a cabeça do fêmur, para eu não ter os quadros de necrose da cabeça do fêmur. Então, aqui mostrando esse ligamento. E aí, se eu mexo com esse posicionamento da cabeça do fêmur, né, isso diretamente vai influenciar na angulação que esse fêmur fica e na angulação do joelho. Tem um ligamento e cápsula articular revestindo a região do ilíaco, né, coxo femoral. É mais fácil você luxar o ombro do que luxar essa região por conta da quantidade de ligamentos que a gente tem aqui. Então, tem ligamentos pulbo-femoral, ilho-femoral e isquio-femoral, ou seja, a parte do ilíaco que se liga, né, ao fêmur. E aí a gente chega para o joelho, que é nosso objeto, né, de hoje, de estudo, que aí no finalzinho a gente abre para a dúvida aí. Então, eu tenho desde a articulação fêmuro-tibial, então entre o fêmur e tíbia, que é do tipo condilar, permite o contato dos côndilos do fêmur com os côndilos da tíbia através dos meniscos que estão entre eles, e a articulação fêmuro-patelar entre patela e fêmur. Quando eu tenho desequilíbrios do quadríceps, isso vai fazer com que os vastos medial e lateral entrem em maior ou menor tensão. Isso favorece com que a patela deslize mais para medial ou mais para lateral. Então, ela deixa de se articular na face patelar do fêmur e passa a se articular com o côndilo femoral. Resultado disso, desgaste, e pode também começar a ter sintomas no joelho. O joelho também realiza os movimentos de, né, flexão e extensão, e quando esse joelho está fletido, em flexão, rotação interna e externa. Aqui eu vou ampliar essa imagem para vocês verem o quanto que a patela desliza sobre o fêmur aqui. Acho que dá para ver, né, o movimento. E aí, ó, você tem aqui a patela deslizando sobre a face patelar. Quando eu tenho aquele desequilíbrio que eu estava falando para vocês, aí o que acontece? Aí eu vou ter essa patela deslizando sobre o côndilo, e aí quando vem os quadros de dor. Também tem estruturas ligamentares próximas, então vou ter retináculos, medial e lateral, vou ter ligamentos colateral, medial e lateral, também chamado de tibial ou fibular, e o próprio ligamento patelar ou tendão patelar, né, que passa depois da patela e se insere na tuberosidade anterior da tíbia. Vou ter os meniscos ali, como sustentação de peso, né, aguenta muita carga nos saltos ou nos movimentos de maneira geral, agachamentos. E os ligamentos, ligamento cruzado anterior, posterior, menisco femoral, ligamento cruzado anterior sempre geralmente rompe mais do que o posterior. Geralmente duração de tratamento 6 meses aí. E tem o ligamento transverso do joelho, que vai de um menisco a outro. Então, além disso, vou ter cartilagem também, tecido gorduroso, cápsula articular, então diversas estruturas. Aqui outra imagem posterior mostrando o cruzado anterior e posterior e o menisco femoral. Na região poplítea, eu também tenho ligamentos, ligamento poplíteo oblíquo e o ligamento poplíteo arqueado, que parece um arco. Existem diversas bolsinhas sinoviais no joelho também, não é só no ombro, que pode dar quadro de bursite e inflamação geral. Quando eu tenho, por exemplo, o mecanismo de lesão do LCA, como a gente comentou, ou de outras questões do joelho, geralmente por elemento rotatório. Então, eu tenho a rotação da tibia e fíbula para um lado e o fêmur para o lado oposto. E aí, se for ruptura completa do LCA, se for parcial, ainda pode vir com intervenção convencional da fisioterapia. Se for total, precisa ser feito primeiro cirurgia, procedimento cirúrgico, para depois vir com as intervenções. E aí eu tenho a articulação tibio-fibular proximal, né, que vai conectar também. Então, oi, pode falar. Em relação aos ligamentos, né? Isso. Se for em relação à cartilagem, ela desgastada, precisa fazer cirurgia também? Dependendo do caso, não. Se chegar num quadro muito grande de desgaste e tipo assim, a patela estiver praticamente colada com o fêmur, que é nos casos de artrose muito severa, sabe, aqueles idosos com bastante artrose de joelho, osteoartrose, aí algumas opções, às vezes o médico opta por botar uma prótese no local. Mas, entendi. assim, isso é em último caso, deveria ser, sabe?
Devia ser pensado em último caso. Às vezes a medicina quer fazer logo, né, por questões de financeiras. Porque, tipo, eu tenho um amigo meu que a gente tá conversando, aí ele falou que a cartilagem dele tá bem desgastada. E o ortopedista dele informou que ele era para fazer cirurgia. Provavelmente por isso, por achar que tá desgastado. Mas primeiro tem que saber, ele sente dor no joelho? Ele só não consegue, tipo assim, dobrar o joelho. Deixa eu. Tipo, se ele tiver sentado, ele não consegue dobrar. Ele não consegue mas fazer. diz uma coisa. Ele chegou a fazer fisioterapia, trabalho de fisio. Se eu não me engano, eu acho que ele disse para mim que chegou. Mas tem que saber também o que foi feito. Agora ele joga bola, normal. Então, talvez não seja necessário cirurgia. É bom conversar com ele direitinho. Foi o que eu tava dizendo pra ele, né? Sendo que ele falou que o ortopedista dele falou e tal, eu fiquei calada. Mas tem essa cultura de acreditar no médico, né? Infelizmente. Porque, mas aí, tipo, eu tive um colega meu que eu tava tratando ele, né? Certo. Aí ele tava com... Acho que foi o menisco fissurado. Mas voltou normal, ele tá jogando bola normal. E bem. O médico realmente disse a ele que era para fazer cirurgia. Eu disse a ele que não. Que infelizmente acontece muito isso. Infelizmente. Você vai ver aqui no... jogar. Que legal. Você vai ver aqui, eu vou falar sobre o tratamento agora disso. Tenta ver se alguma das coisas que eu vou citar dá para ajudar o teu amigo aí. E aí, possivelmente, ele melhore desse quadro. Vamos ver. Tá certo. E aí eu tenho essa articulação fibular proximal. Então, se eu tenho dores laterais, também pode ser por bloqueio da fíbula. Então, precisa se analisar isso. O que está causando essa dor. Membrana interóssea, né, entre os ossos. E vou chegar na articulação do tornozelo. O tornozelo também é um elemento aí que pode influenciar. Então, tem alguns ligamentos aí. Não vou ficar tão preso na anatomia agora para a gente falar um pouquinho mais da intervenção. Então, vocês depois dão uma olhadinha nos ligamentos. Mas o tornozelo, de maneira geral, vai realizar os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. E, principalmente, a dorsiflexão é bem importante, como o Ilka falou no início, no agachamento, na questão de subir e descer escada, alguns movimentos. E se eu tiver restrição, isso pode influenciar a mobilidade do joelho. E aí tem diversos ligamentos. Essa parte aí mais anatômica, depois vocês dão uma olhadinha com calma quando eu mandar o material para vocês. Certo? Aí tem o fibro fibular posterior, anterior, calcâneo fibular, todos os ligamentos, aí a parte da anatomia. Mas é sempre bom a gente dar uma revisada, né, e comentar sobre isso. Ligamento tetarsal interósseo, que às vezes a gente esquece, né? Essa articulação do tornozelo também favorece os movimentos de inversão e eversão. E aí, quando chega nos quadros de entorse de tornozelo, né, que a gente pode falar mais para frente. E aí eu tenho, quantos ligamentos? Plantares, dorsais, tem uma porrada de ligamentos. E aí a gente chega para falar sobre biomecânica. Então aqui essa imagem é mostrando exatamente o seguinte. Eu tenho, não sei se vocês conseguem ver essa parte mais cinza aqui, 0 grau, 30 graus, 60, 90, 120. Está relacionado ao posicionamento da patela em relação aos movimentos de flexo e extensão. De acordo com a angulação que eu tiver, essa patela vai ter mais contato ou menos contato com o fêmur. Então, pode aumentar a pressão e pressão patelar sobre o fêmur ou diminuir a pressão. E aí, quando a gente pensa em movimento, eu posso verificar que a angulação talvez seja boa de trabalhar. Reduzindo o contato entre as superfícies articulares, então, quando eu tenho 0 a 30 graus, é onde eu tenho a maior frequência de luxações dessa região da patela. De maneira geral, né, ao contato patelofemoral ocorre uma carga progressiva e pode ser, aí vou dizer para cada movimento, 1,3 vezes o peso corporal durante uma marcha, quando a pessoa tem a dor patelofemoral, 2,6 vezes durante a elevação da perna com o joelho estendido, 3,3 vezes durante subida e descida de escada. Então, para quem tem dor patelofemoral, andar ou ficar com elevação com o joelho estendido é um pouquinho menos grave, mas embora pode incomodar, do que subir escada. Veja o agachamento que você falou, de 7,8 vezes durante o agachamento, a pressão e o peso corporal, e corrida durante 10 vezes mais. Então, correr e agachar vai ser o pior. E aí, aqui é só uma imagem mostrando assim, em 15 graus de movimento, o quanto que o indivíduo controle, ou seja, um indivíduo normal, essa patela está mais harmônica em contato com o fêmur, e um indivíduo que tem a dor patelofemoral, essa patela está praticamente lateralizada total aqui. Em outra angulação também,
45 graus, eu tenho aqui uma harmonia maior da patela, e no indivíduo que tem a dor patelofemoral, essa patela bem lateralizada, então representando um desequilíbrio do quadríceps. Você vai ver que, Ilka, a tua dica, né, que tu perguntou do amigo, um músculo-chave aí de tratamento, um dos quadríceps. Fraquezas ou alteração do quadríceps pode causar problemas lá no joelho. E eles testaram isso por meio de equipamento, né, e testes tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. E aí, sobre a epidemiologia da patologia, ela é comum em adultos jovens, praticantes ou não da atividade física, mas geralmente a atividade física atenua isso, né? E é maior a incidência em mulheres, 2,2 vezes maior que em homens. Coitadas de vocês, né? Sempre em vantagem nisso. Apresenta aproximadamente de 20% a 40% de todos os pacientes com queixa no joelho, então vem 40%, é um número talvez relativamente importante. E em relação à população geral, 25%. A queixa comum só perde para a questão do ligamento cruzado anterior, também tem muita ruptura da LCA, né? Em relação à avaliação, o diagnóstico ele é clínico, então não tem um teste ortopédico específico sozinho, você vai juntar informações, e nem um exame de imagem específico sozinho para determinar isso. A dor ela é identificada por meio da queixa principal e tem relação com a dor na região anterior do joelho que a gente já falou, pode ser peri ou retropatelar, e não tem histórico de trauma. Não tem histórico de pancada, de trauma, e sim devido ao uso do movimento no geral. Então, questões de subir e descer escada, agachar, ajoelhar, como a gente falou, que vai aumentar a pressão da patela, né? Permanecer um tempo sentado prolongado, realizar contrações isométricas do quadríceps, saltar, correr. E um dado para vocês, o agachamento reproduz a sintomatologia em 80% dos pacientes, sendo considerado o melhor teste disponível. Então, quer ver se o meu paciente tem a dor patelofemoral, pede para ele agachar e analisa essa mecânica do agachamento. É importante destacar aqui o teste de Clark, aquele teste que a gente faz para ver compressão e se tem quadro de condromalácia patelar. Ele possui baixa sensibilidade e especificidade. Ele sozinho, por si só, não me define nada. Eu tenho que juntar com outros parâmetros. Pacientes com queixa de luxação não tem uma relação direta com a dor patelofemoral, pode ser outro quadro. E exames de imagem não tem um diagnóstico exatamente preciso sobre a dor patelofemoral. Aqui é só repetindo um pouco do que a gente já citou, né, dos critérios diagnósticos, só resumido. Bom, eu já tinha falado para vocês local da dor, início dos sintomas, as atividades que pioram, né? E aí os principais desfechos que você vai ter que avaliar nesse paciente são dor, ele vai chegar para você se queixando de dor, e outra coisa que você tem que avaliar é o nível de capacidade funcional, quanto que ele consegue fazer as funções ou não. A partir disso, você vai utilizar a EVA, a escala visual analógica, para avaliar, né, de dor, e existem questionários de incapacidade. Aí, aqui a gente sugere, né, esse daqui, o EDAJ, que ele tem uma versão traduzida para o português e que varia de 0, né, a 100. Quanto mais próximo do 100, melhor a pontuação, quanto mais baixo, pior. Só que existem outros questionários também. Vocês devem ter ouvido falar no PTS, né, de um programinha chamado Physiotherapy Questionários, em que você pode utilizar alguns questionários que tem lá voltado para joelho, que mede o grau de incapacidade desse paciente, se é severo, se é moderado, se é leve. Aqui é o exemplo desse questionário. Então, por exemplo, esse questionário específico, ele traz perguntas quanto a: você caminha mancando? Aí ele responderia: não, levemente ou de vez em quando ou constantemente. Seu joelho suporta o seu peso? Apoio totalmente sem dor, apoio mais sinto dor, é impossível suportar o peso. Ao caminhar, aí não tenho limites para caminhar, caminho mais que 2 km, caminho entre 1 e 2 km, não consigo. E assim vai perguntando sobre subir, descer escada, agachar, correr, sobre a dor, sobre inchaço. Ou seja, perguntas totalmente voltadas para o quadro clínico que a gente conversou agora. Aqui é um artigo falando sobre a dor patelofemoral. Esse artigo é de 2020. E aí eles apontam, né, a utilização, nesse exemplo desse texto, a utilização de uma bandagem rígida para a melhora dessa dor patelofemoral, e viram que melhorou. Então, nesse estudo eles apontam que a rotação tibiofemoral, que a gente mostrou lá em cima, né, a tíbia rodando internamente e o fêmur externamente, excessiva, pode ser uma das causas associada à dor patelofemoral. Então é importante observar isso. E eles viram nesse estudo, o objetivo do estudo, se
a utilização da bandagem rígida dessa fita melhorava o quadro e a intensidade de dor, né, e de função dessa dor patelofemoral. Aí eles avaliaram através da EVA e de uma análise biomecânica tridimensional. Aí o que eles viram? Os pacientes com dor patelofemoral apresentaram uma redução na dor, na intensidade da dor, e melhores pontuações no teste de desempenho com pacientes que usavam a bandagem em relação aos que não usavam bandagem. Certo? O resumo que eles fazem é esse. E aí, depois eu posso mandar até o próprio artigo também junto. E aí, fatores de risco associados à dor patelofemoral, que é isso que a gente o mais importante de hoje para a gente fechar o assunto da aula, são questões que vêm daquilo que a gente citou. Então, por exemplo, fatores mais distais, como alteração do tornozelo, uma hiperpronação de pé. Então, se eu tenho esse tornozelo que cai para dentro. E os estudos apontam que eu posso utilizar para melhorar isso o uso de palmilhas como intervenção, principalmente a curto prazo. Quando eu tenho esse tornozelo que cai para dentro, observa que muda a mecânica de tibia e fíbula, tende a rodar para dentro. O joelho tende a fazer um valgo dinâmico, um valgo interno. O fêmur rodar interno. O ilíaco tende a... Nossa, agora deu uma trovoada, uma explosão. Isso foi trovão, foi? Misericórdia. Sangue de bicho, veio pra cá agora. Meu Deus. Foi uma zoada forte agora. Aqui fez também agora, é porque a minha janela tá fechada. Sangue de... A minha também tá fechada. E aí o que acontece? A pelve é para fazer você estar concentrado aqui. A pelve inclina contralateral e o tronco tende a inclinar para o mesmo lado da perna. Então analisa aí que eu tenho toda uma mudança mecânica para cima. Pode perguntar. A perninha do meu filho mesmo tá nessa situação. Certo. Aí, quantos anos ele tem? Tem 2 anos. Essa fase mais novo é ótimo para intervir logo. Quanto antes você intervir, aí tem que procurar os profissionais, né, que trabalhem com isso, para ver se precisa botar uma palmilha ou não, se precisa fazer só a fisioterapia mesmo. Seria importante para prevenir, para não chegar na fase adulta, e aí é mais difícil de modificar. E aí eu tenho formas de analisar essa pisada. Por exemplo, eu tenho a baropodometria, que é essa base em que o paciente vai ficar em pé. Deixa eu só adiantar o vídeo. Depois eu passo para vocês o vídeo em que a paciente pode ficar em pé de forma estática e o gráfico no computador vai me dar os pontos de maior pressão no tornozelo e pé, né, no caso no pé, onde ela descarrega mais peso, outro trovão. Se essa descarga de peso é mais anterior, é mais posterior, e aí você consegue ter uma visão. E o baropodometria é legal porque também vê a parte dinâmica. Deixa eu só adiantar. Só. Peraí. Eu queria mostrar a parte aqui. E a parte dinâmica também, em que o paciente pode caminhar sobre a plataforma e vai aparecer no gráfico aqui o movimento. Presta atenção no computador do rapaz aqui, o movimento que acontece. Isso. Aí no final, ele gera um gráfico que mostra onde descarrega mais peso no paciente, maior pressão. Em relação também à questão da pisada, dependendo da forma como você pisa, modifica o seu alinhamento da perna. Então, por exemplo, numa pisada neutra, eu vou ter um alinhamento entre os ossos. Numa pisada pronada, eu já vou ter um desalinhamento do joelho com a tendência de cair para dentro. E numa pisada supinada, eu já tenho a tendência desse joelho mais para fora, um varo. Tudo bem?
Outra coisa que a gente tem de alteração, né, de desequilíbrio, eu tenho fatores locais como desequilíbrio do quadríceps, a questão do vasto medial oblíquo e adutores. Então, Ilka, músculos que eu preciso avaliar aí: quadríceps, VMO e adutores. Fator de risco é o ser do gênero feminino, né, sexo feminino, e fraqueza do músculo quadríceps, que podem atenuar e ser importantes aí na dor patelofemoral. Fatores proximais que eu vou ter: questões musculares do quadril, então trabalho de fortalecimento do quadril é importante. E também tem o valgo dinâmico do joelho. Veja se o que eu vou descrever aqui não aparece lá em cima. Inclinação do tronco para o lado homolateral de apoio. Veja nessa peça aqui, ó. O tronco tende a inclinar para o mesmo lado que está apoiado. Queda da pelve para o lado contralateral. A pelve tende a cair para o contralateral. Adução e rotação interna excessiva do quadril. Ó, rotação, né, e rotação do quadril. Medialização do joelho, valgo dinâmico. Joelho caindo para dentro. Hiperpronação do pé. Ó, o pé, ó, caindo para dentro. Certo? Então, eu tenho isso. Como que eu posso testar? Um teste funcional que a gente citou na outra aula. Aí o que viu, né? Não sei se vocês conseguiram reassistir. Eu posso utilizar esse stepzinho, né? Esse step down, colocar o paciente em apoio unipodal aqui em cima, verificar se tem a caída do joelho, se mexe com posição do tornozelo, quadril. O step down, né? Seria esse movimento que a gente faz. Também posso fazer, além de ter um elemento, né, mais alto, posso fazer só com contato no solo, em apoio unipodal. Aí já muda o nome, né? Que é um agachamento unipodal. Também do inglês eles chamam de single leg squat, é o nome só. E aí, esse agachamento pode você avaliar em 60 e 90 graus. Certo? Também posso avaliar o paciente no salto na mesma posição, também chamado no inglês Drop Vertical Jump Test, em que eu vou analisar. Imagine essa imagem agora. Observa a paciente e principalmente o joelho direito. O que é que acontece? Consegue ver que quando ela cai, esse joelho direito dá uma entradinha para dentro? Vocês conseguem ver isso? Sim, consigo. E aí, isso seria o valgo dinâmico. Eu vou passar a aula para vocês, aí vocês vão conseguir ver melhor. E aqui, outro exemplo de valgo. Ó, essa entrada para dentro aqui, ó, o valgo dinâmico, certo? Aí aqui seriam vídeos mostrando a angulação, só pelo horário eu vou seguir um pouquinho mais para a gente falar da intervenção. Então, quanto tratamento fisioterapêutico, o que é que eles dizem que pode ser feito, né? Vamos já terminando. As evidências científicas atuais são consistentes quanto à recomendação de exercícios físicos. Então, cinésio, principalmente relacionado ao quadríceps, ao quadril que a gente viu, né, podem reduzir a intensidade da dor e melhora da capacidade funcional. Então, se liga aí, o que nas dicas. O que precisa ser melhor esclarecido é que tipo de exercício e quais os parâmetros. Em uma revista inglesa, British Journal of Sport Medicine, 2016, eles trouxeram 6 recomendações para a dor patelofemoral. Olha as recomendações. Primeiro, exercícios terapêuticos são recomendados para a dor e melhora da capacidade funcional. Na verdade, exercício terapêutico está sendo recomendado para tudo, né, para muita coisa. Combinação de exercícios para quadril e joelho é recomendado para redução da dor e melhora da capacidade funcional. Então, trabalhe o quadril também. Uma abordagem multimodal ou multifatorial é recomendado para redução da dor em curto e médio prazo. O uso de palmilhas, né, para correção do pé, e aí, Irlane, fica a dica para, né, sua criança, se for necessário, precisa fazer uma avaliação, é recomendado para redução de dor em curto prazo. E como é uma questão, a patologia apresenta muito mais de fraqueza e de desequilíbrio, eles não indicam tanto as mobilizações articulares. Não é que não pode fazer, mas eles não indicam tanto. Então, mobilização articular
ela é não tão recomendada, e eletroterapia também não tão recomendada. E aí, os exercícios de fortalecimento estão em crescente aí, devido, né, a isso, tanto trabalhando quadríceps em cadeia aberta ou fechada, quanto nos tipos de movimento. Então, eu posso utilizar, né, eles indicam movimentos de agachamento, e aí você vai graduando essa angulação, vai observando o que tem de alteração nesse movimento do agachamento. Posso também simular ou agachar sobre uma cadeira, ou movimento de cadeia aberta de extensão e flexão de joelho. E aí, outros movimentos como avanço anterior, com pezinho, agachamento, e assim você vai utilizando esses movimentos com o paciente, movimentos de membro inferior. Fortalecimento do quadríceps, tanto em postura de gatas, né, 4 apoios, fazendo extensão de perna, ou utilização da ponte, ou o movimento chamado de ostra, né, que você faz a abdução da perna, ou em pé fazendo a abdução com tarabande. Podem ser exemplos de exercício. Ilka, não sei se você está atenta aí. Então, sim. Pronto. Tudo exercício que você pode usar com um coleguinha lá para ver se melhora. E os estudos também falam, indicam para você avaliar o tornozelo. O nome do teste que vê essa angulação é chamado de lunge test. Vou escrever aqui o nome. Lunge test. Que você pode utilizar para ver a angulação. Se tiver alterada essa angulação, você também pode entrar com terapia manual associado com movimento. O método Mulligan, por exemplo, usa dessa forma. Esse cintozinho do Mulligan, ele associa o movimento anterior aqui do paciente e minha mão, né, ou a mão do terapeuta vai empurrar no sentido posterior. Também é importante nesse tipo de paciente avaliar encurtamento muscular, se existe ou não, né, de posterior de coxa, e aí fazer condutas pensando nessa melhora desse encurtamento. E alguns testes ortopédicos. Dos testes ortopédicos que vocês aprendem usando na clínica, eles só indicam aqui basicamente 2. Eles indicam o teste de Thomas, para ver, e eles indicam o teste de Ober, para ver se tem alguma tensão do trato iliotibial, né, da banda lateral. E o de Thomas, para ver, né, reto femoral, iliopsoas, essas musculaturas flexoras. E aí, para a gente fechar, de verdade, o treino de estabilização funcional irá integrar as informações do sistema neuromuscular. E eles também indicam trabalhar o core, trabalhar a região abdominal e as questões de valgo em atividade bipodal, unipodal e as correções biomecânicas necessárias. Certo? Ou seja, resumindo aí, o tratamento é focar em quadríceps, focar em quadril, musculatura do quadril, e focar nessa correção biomecânica para a melhora dos pacientes de vocês. Deu para entender, pessoal, um pouquinho disso aí? Deu sim. Todo mundo conseguiu acompanhar? Consegui. As meninas também? Pronto, então isso era um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês hoje, relacionado a dor de joelho, né? Aí eu vou estar mandando isso para vocês daqui a pouquinho, essa aula, para vocês continuarem. Espero que tenham conseguido assistir a primeira também, que vai casar muito, ou se for o caso, reassiste, porque vai bater muito os testes que eu falei da primeira com esse. E a partir da sequência natural nossa, a gente vai falando de outras patologias, outras relações da traumato, que vocês viram aí. Aí eu vou tentar sempre trazer o que a ciência fala sobre, o que a gente utilizou, e a gente fazer esse debate nesses nossos encontros de sala, certo? Pronto, tá certo. Por enquanto, assim, né? Aí daqui que quando a gente voltar para o sistema normal de aula, aí a gente vê como vai ser a dinâmica, né, no nosso encontro lá. Não vai mudar muito, mas vai ser a questão mais presencial, né? Mas por enquanto espero que esteja dando para ajudar vocês nas dicas aí de tratamento, né? Que o Cap falou, né? Do exemplo dela, o que Gislane falou. E aí fiquem bem à vontade também para trazer exemplos de vocês. E que eu puder ajudar, a gente está aqui para isso, certo? Ô, professor. Oi. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não sei explicar direito, não, mas deixa eu tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estava na casa da minha colega domingo. Aí eu percebi que quando ela tá em pé, quando ela relaxa, o joelho dela faz uma... Acho que é hiperextensão. Certo. Não... É o recurvato que chama, né? Ele vai totalmente para dentro. Sei lá, para trás, alguma coisa assim. O que é isso?
É porque ela tem uma hiperextensão, tipo, ela tem muita flexibilidade dos ligamentos e das estruturas relacionadas ao joelho. Ela não deixou eu tirar foto, a amiga deixa eu tirar foto, mas quando eu pegar ela... Pronto, qualquer coisa depois, se tu quiser mandar a imagem pra gente ver e comentar sobre, aí eu posso te dizer um pouco melhor. Se ela deixar, eu tiro. Eu ia Beleza. tirar, sendo que aí eu perguntei a ela, né? Combinado, pra então. não ficar com raiva. Mas eu achei muito estranho, eu nunca tinha visto, não. Quer dizer, é porque é uma alteração muito grande, né? Muito, muito, muito. Certo. Ficou claro, pessoal, que a gente conversou aí hoje? Alguma dúvida ainda? Não, em relação a isso, não. De vocês duas também, Irlanda e Priscila, alguma dúvida, alguma pergunta? Pode falar, pessoal. Acho que Islane foi beleza, falou que não. E também, não sei se lá tá dando... Olha aí, ó. Lá tá dando trovão também, Irlane, aí por Carpina. Que aqui deu um estrondo, viu? Aqui deu uns 2 estrondos que eu acho que acordou o Recife inteiro, velho. Foi sério. Acho que nesse momento tem gente debaixo das cobertas se escondendo porque o negócio foi grave, viu? Deus me livre, que Deus nos abençoe, viu? Pelo amor de Deus. Deus é mais. Eu só Vamos ficar. Que falte luz. Agora, literalmente, fica em casa mesmo, né? Literalmente mesmo agora. Agora o povo vai ficar em casa. Fique em casa, né? Então, pronto, pessoal. Tenham um ótimo final de semana, né? Um ótimo dia hoje. Também. Se cuidem aí. A gente se comunica semana que vem para nossa aulinha de novo, tá bom? Tá certo. Fiquem na paz aí. Bom dia. E até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Vou deixar salvo aqui para vocês. Vou mandar os materiais. Tá ok.